Olá, meus amigos, vamos ao estudo da lição número 3. A parte de domingo, a lição número 3 fala sobre o legado de Caim. O que Caim deixou como legado para as gerações futuras, ou mesmo para a geração dele. Podemos dizer que quando nós lemos a história de Adão e Eva saindo do jardim, nós vemos um casal recomeçando a vida do zero. E para eles não foi nada fácil. Acostumados às benesses do jardim do Éden, agora teria que enfrentar todas as situações que a nova vida lhes ofereceria. Adão sabia que teria que ter um trabalho muito duro com a terra. Eva sabia que as dores do parto seriam maiores, mas Eva tinha uma esperança muito grande. Havia uma esperança de que o Redentor viria através do nascimento de um filho, e Eva esperou esse filho com ansiedade. Porém, podemos dizer que o nascimento de Caim e Abel representam os dois tipos de adoradores que se apresentam diante de Deus em iguais condições. Caim e Abel foram dois homens que aprenderam da mesma fonte, aprenderam as mesmas coisas, mas tinham perfis diferentes. Adão e Eva logo viram que os dois tinham perfis diferentes, temperamentos diferentes, tinham inclinações diferentes, e eles então tinham ocupações e atividades diferentes. Logo era possível ver que o temperamento de Abel era mais tranquilo e o temperamento de Caim era um temperamento mais agressivo, um pouco mais rebelde. Isso quer dizer que diante de Deus nós temos iguais condições de apresentação. Nós podemos nos apresentar diante de Deus e chega um momento em que mesmo a nossa formação acadêmica, o nosso status social, mesmo as nossas posses, nossos bens, elas não valem nada diante de Deus, essas coisas. Porque Deus, quando nos julga, nos vê de maneira igual. De repente, nós somos diante de Deus como criaturas. Mas quando nós nos aproximamos de Deus com o sentimento de adoração, nós somos chamados de filhos de Deus. A intenção diante de Deus é o que muda todas as coisas. É o que aconteceu com Caim e Abel. Pergunta número 1, da parte de domingo, significa o seguinte: que lições podemos aprender sobre Caim e Abel e como eles nasceram? O texto de Gênesis capítulo 4, verso 1 e 2 diz assim: e aconteceu que conheceu Adão a sua mulher Eva, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse Eva: alcancei do Senhor um varão, um homem, e deu à luz ao seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, porém Caim foi lavrador da terra. Podemos então ver nessa pergunta que existe uma diferenciação entre o nascimento de Caim e o nascimento de Abel. Então, para a pergunta, como foi o nascimento de Caim e Abel, o que nós aprendemos desse nascimento? A resposta: quando os dois filhos nasceram, Eva tinha esperança que Caim fosse o Redentor, o restaurador de todas as coisas. Por isso, o nascimento de Abel foi mais comum do que o nascimento de Caim. Eva, ela teve uma expressão: alcancei do Senhor um varão. E para Abel, ela não disse nenhum tipo de expressão, significando que Adão e Eva estavam colocando em Caim, apostando todas as fichas de que ele seria o restaurador. A expressão que ela utilizou, alcancei do Senhor, significa que tanto Adão como Eva tinham em Caim todas as esperanças de uma nova restauração. Na história dessa família, podemos dizer que Caim ocupou um lugar de destaque no coração dos pais, tanto que ele foi bem tratado. Talvez por isso Caim fosse um pouco tão rebelde. Creio que talvez Caim fosse mais mimado do que Abel. No entanto, Caim se tornou um moço assim de uma natureza indomável. O nome Caim significa adquirir, possuir, e o nome Abel significa brisa leve, algo que não tem muito valor. Então, isso pode se ver que com o nome de Caim, eles estavam dizendo: adquirimos, possuímos, temos agora alguém especial na nossa família. E Abel não foi considerado alguém especial. Ellen White, no livro História da Redenção, na página 52, ela escreveu o seguinte: Caim e Abel, filhos de Adão, eles diferiam grandemente em caráter. Abel temia a Deus, Caim, porém, acariciava sentimentos de rebeldia e murmurava contra Deus por causa da maldição pronunciada sobre a terra, em virtude dos pecados de Adão. Esses irmãos tinham sido instruídos
com respeito à provisão feita para a salvação da raça humana. Deles era requerido, então, que eles praticassem um sistema de humilde obediência, mostrando sua reverência a Deus e fé no Redentor prometido. Então, Ellen White já mostra aqui que o temperamento de Caim era um temperamento agressivo, rebelde. Por isso que Caim, na hora que Deus perguntou, onde está o teu irmão Abel? Ele foi boca dura dizendo, eu sou babá do meu irmão, sou eu o cuidador do meu irmão. Porque Ellen White diz que o Caim, ele já brigava com Deus, ele já murmurava com Deus. Por que a terra tinha sido amaldiçoada? Tipo assim, por que o Senhor fez isso? O Senhor não é amor? Por que o Senhor tinha que amaldiçoar a terra? Por causa de uma bobagem que meu pai e minha mãe fizeram? O Caim, ele murmurava contra Deus. E talvez por isso Caim quis oferecer um sacrifício dos frutos da terra. Ou seja, ele valorizava tanto o trabalho dele, que ele dizia, isso aqui é sangue também, isso aqui é vida, não é só o cordeiro. Isso aqui que eu estou trazendo também representa a vida. E por isso, então, ele mostrou-se, assim, alguém soberbo para levar uma oferta perante Deus, porque ele tinha um temperamento revoltado. A história desses dois irmãos ilustra os dois tipos de adoradores que vêm diante do Senhor Deus, não com seus bens, nem com suas ofertas, mas com a sua dádiva, assim, a sua oferta de adoração. E isso foi representado até por Jesus, quando Jesus contou a história do fariseu e do publicano que foram ao templo. Dois tipos de pessoas semelhantes a Caim e Abel. Jesus disse, 2 homens desceram ao templo. Um era um fariseu e o outro era um publicano. E o fariseu batia no peito e se vangloriava e dizia, Senhor, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, eu dou o dízimo de tudo. Enquanto o outro publicano nem ousava levantar os olhos ao céu e batia no peito dizendo, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Jesus diz, sabe quem desceu justificado para casa? Não foi o fariseu cheio de ideias, cheio de sua teologia, cheio assim de suas ideias assim mirabolantes. Foi o publicano em sua humildade desceu justificado para casa. Esses dois homens eram representações do que foram Caim e Abel. Caim era o fariseu no início do mundo e Abel era o publicano. No entanto, Adão e Eva colocavam todas as suas crenças e suas esperanças neste homem chamado Caim. E, no entanto, Caim desapontou profundamente os seus pais. Isso quer dizer que a nossa intenção de adoração é muito importante diante de Deus. E Caim e Abel representam os dois tipos de adoradores que hoje estão diante de Deus. Muitos se apresentam como Caim, com sua justiça própria. Ou seja, eu sou bonzinho, eu faço tudo de bom, eu sou dizimista, eu dou minhas ofertas, eu faço minha oração, minha meditação, eu mereço o favor de Deus. Isso são obras próprias. É o fariseu que está dizendo isso, como Jesus explicou. A intenção da adoração é muito importante diante de Deus. Quando o grande conquistador Alexandre, o conquistador grego Alexandre, no meio de suas conquistas, ele estava indo na direção de Jerusalém. Ele mandou uma guarnição ir até Jerusalém e conversar com o sumo sacerdote do templo. E Alexandre mandou um aviso para o sumo sacerdote, mande provisões para o meu exército. O sumo sacerdote disse, não vou enviar, porque eu só trabalho para Deus, eu não sirvo o ser humano. Então Alexandre, quando soube da resposta, disse, eu vou até Jerusalém, eu vou destruir aquela cidade e eu vou matar esse sumo sacerdote com a minha espada. Mas quando chegou perto de Jerusalém, o sumo sacerdote orou a Deus, disse, Senhor, o que eu faço? E Deus então se revelou ao sumo sacerdote e disse, você vai fazer o seguinte, você vai pedir que todos os sacerdotes se vistam com suas roupas especiais do sacerdócio, você também abra as portas da cidade e ofereça um banquete para Alexandre. Quando Alexandre o Grande chegou diante de Jerusalém, os portões estavam abertos, os sacerdotes estavam todos enfileirados e o sumo sacerdote estava na frente do portão, estendendo a mão, como a dizer, pode entrar, imperador. Quando Alexandre se aproximou do sumo sacerdote, ele se ajoelhou diante do sumo sacerdote. Um dos seus generais se aproximou e disse, Alexandre, o que estás fazendo? Você nunca se ajoelhou diante de homem nenhum, você é o conquistador do mundo. Alexandre olhou para o seu general e disse, eu não estou adorando o sacerdote, eu estou adorando o Deus que deu a este homem essa incumbência, esse ofício de sumo sacerdote.
Eu vi esse homem num sonho quando ele estava na cidade de Dios, na Macedônia, e ele tinha este hábito que ele está assim usando, porque Deus conferiu a ele a nobre função de ser um sumo sacerdote. É ao Deus do sumo sacerdote que eu estou adorando. Alexandre levantou-se e disse: sumo sacerdote, eu peço perdão pela palavra que eu disse que eu ia matá-lo. Eu gostaria de oferecer um sacrifício ao Deus dos judeus. Então o sumo sacerdote levou Alexandre até o pátio do templo e ali ofereceu um sacrifício a Deus em favor de Alexandre e abençoou Alexandre. Ele saiu dali abençoado por Deus. Veja como a intenção da adoração ela é muito importante diante das pessoas, diante de Deus e diante daqueles que nos veem também. Isso mostra que Deus olha para o coração, Deus olha para a nossa atitude. Caim e Abel foram duas pessoas educadas dentro dos mesmos parâmetros, mas na hora da adoração eles tiveram comportamentos diferentes. Deus nos abençoe. Possamos com o nosso coração nos apresentarmos diante de Deus com uma intenção pura de adoração diante dele, sem nenhuma mácula, sem pecado escondido e sempre confessando diante de Deus, para que nós possamos ter uma consciência limpa diante do Senhor. Por isso o apóstolo disse: eu me apresento de Deus com a minha consciência limpa. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. A lição de Caim nos deixa aqui, Senhor, um aviso profundo de que precisamos ter intenção pura diante do Senhor para adoração como Abel possuía. Nos dê essa bênção no coração, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Tenha um domingo abençoado com sua família e o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.